Minha mãe achava que eu era um adolescente revoltado. Sabe por que eu era revoltado? Porque ela não me deixava usar nenhum remédio tradicional, nem tomar nenhuma vacina. Uau, que rebelde eu sou, hein? Mas ela não acha mais isso. Eu consegui provar que ela estava errada. Ok, o negócio é o seguinte: quando eu tinha 13 ou 14 anos, minha mãe acreditava na medicina natural, como óleos, plantas e cristais curativos. Ela também era contra vacinas, então, pois é, fiquei sem vacinas por um tempão. Minha mãe era tão franca com relação a tudo isso que toda vez que algum dos meus amigos ia à nossa casa, ela começava a falar para ele sobre os poderes curativos dos cristais e sobre as vacinas serem uma grande conspiração de médicos gananciosos. Meus amigos só balançavam a cabeça, concordando e diziam: É, aham, é. Eu ficava tão constrangido que só cobria o rosto com as mãos e esbravejava em silêncio. E claro, ela sempre postava coisas na internet sobre o perigo das vacinas e sobre o quão saudável eu era. Ela passava horas fazendo isso. Mas claro, nada disso era verdade. O pior era quando eu ficava doente. Ela tentava me curar com cristais e me fazia tomar os chás mais estranhos e coisas do tipo. E aí eu ficava bem mal, porque, você sabe, nós não usávamos nenhum remédio ou vacina normal. Vou revelar um segredo: cristais curativos não funcionam. É tudo uma farsa. Eu passava muito tempo tentando me recuperar das doenças mais simples, como uma gripe. E em determinado ponto, eu tinha até medo de sair de casa durante o inverno. Minha mãe sempre saía com outras mulheres que também acreditavam nessas coisas. Então, depois de um tempo, ela começou até a falar sobre elite reptiliana que queria dominar o mundo. Aquilo estava se tornando insuportável, pois eu sentia que ela estava enlouquecendo. E cada vez que eu tentava conversar sobre isso, ela dizia que eu era alienado. Mas tudo mudou em apenas uma semana. Bem, nem tudo, mas grande parte. Um dia, minha mãe ficou seriamente doente. Veja bem, ela não adoecia com muita frequência. Ela tinha uma imunidade poderosa, pois os pais dela a trataram como uma pessoa normal quando ela era jovem, lhe dando medicamentos e vacinas. Mas desta vez, ela estava tossindo o tempo todo e, claro, estava usando óleos, plantas e cristais para se curar. E, surpresa, nada disso funcionou. Ela estava piorando a cada dia. No começo, ela estava apenas tossindo, mas depois ficou com febre, estava suando frio e sentia dores no peito. Eu dizia o tempo todo: Mãe, por favor, vamos ao médico. E ela dizia, atordoada: Não, não, é tudo uma grande conspiração. Isso aqui são as coisas ruins saindo do meu corpo, sabe? As toxinas. Eu fiquei furioso e entrei em pânico ao mesmo tempo, pois minha mãe era teimosa e eu não poderia fazer nada para ajudá-la. Ou poderia? Sim, eu não conseguiria comprar remédio para ela e não tínhamos nada em casa, mas eu poderia pelo menos pedir que meus amigos trouxessem algum remédio da casa deles. Eles trouxeram e eu colocava um pouco deles na comida da minha mãe. Sim, isso pode parecer antiético e errado, mas eu não estou nem aí. Era a vida da minha mãe que estava em jogo. Eu estava torcendo para que o medicamento funcionasse, mas ela descobriu. Acho que sentiu o gosto do medicamento em seu estado mental confuso. Ela se levantou da cama e veio até o meu quarto, pálida e suando, e disse com uma voz rouca e fraca: Christopher, você tentou me envenenar? Seria cômico se não fosse trágico. Ela parecia um zumbi. Por um segundo eu realmente pensei que era o fim, que o apocalipse dos zumbis tinha começado e que tudo isso tinha sido causado por aqueles estúpidos cristais. Só que aí ela perdeu a consciência e desmaiou. Não tinha mais graça nenhuma. Eu entrei em pânico e tentei acordá-la gritando: Mãe! Mãe! Mas ela não reagia. Eu chamei uma ambulância e tentei explicar a situação da melhor forma que pude, mas eu ainda estava em pânico, até que uma atendente me acalmou e consegui explicar tudo. A ambulância veio e levou minha mãe para o hospital, e eu estava em pânico durante todo o trajeto, com medo que ela morresse. Parece que ela estava com pneumonia e eles começaram o tratamento imediatamente. O médico disse que era um milagre eu não ter me infectado, mas não havia milagre algum. Na verdade, eu tinha tomado algumas precauções ao ficar perto da minha mãe. Eu sempre usava uma máscara e desinfetava minhas mãos da melhor forma que podia. Depois de um tempo, quando ela estava se sentindo um pouco melhor e estava consciente, nós finalmente pudemos conversar no quarto. Ela olhou para mim, sorriu e eu quase chorei, pois vi que estava bem. Mas depois eu quis chorar de verdade, pois ela me decepcionou de novo. Cris, traga meus cristais! Eu mal podia acreditar que tinha ouvido aquilo. Eu levantei e comecei a gritar com minha mãe. Você teve pneumonia! Mãe,
Você estaria morta se os médicos não a tivessem ajudado. Eu saí furioso do quarto dela, fui para casa, peguei todos os cristais, bálsamos e óleos que ela tinha, coloquei dentro de uma caixa, destruí tudo e joguei no lixo. Quando minha mãe finalmente teve alta do hospital e descobriu o que eu tinha feito, ela ficou com raiva de mim. Mas eu disse: eu sempre fico doente porque você não me dá outra escolha, e agora eu não vou lhe dar escolha. Depois disso, ela finalmente me deixou tomar vacina, e até comprou alguns remédios para a nossa casa. Ela não parou de usar as coisas dela. Na verdade, comprou mais um monte daquelas tralhas, mas pelo menos eu estaria seguro a partir de agora. Qual é a moral da história? É alguma coisa relacionada à confiança ou maternidade? Não. Não use cristais para curar uma pneumonia. Eu sei que cada um tem suas próprias convicções e credos sobre diversos aspectos da vida, mas às vezes é difícil ser um adolescente, pois você não pode escolher o que é melhor para si mesmo. Seus pais fazem alguma coisa estranha? Compartilhe suas histórias nos comentários e inscreva-se neste